Boa noite, Deus abençoe vocês. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Cara, Oreia e eu espero que estejam bem. Vamos compartilhar essa live para chamar uma galera, que o assunto hoje é bastante importante. E mais uma vez eu vou estar falando sobre um tema que eu mesma, em um determinado momento da minha vida, não abordava diretamente, né? E aí lá no Temiloju eu falo bastante sobre as grandes mães, sobre senhoras da noite, sobre vários aspectos desses espíritos, digamos assim, dessas divindades, desses irmãos. E não falo muito por aqui, eu até converso muito com elas sobre isso, que muitos tópicos que eu falo lá no grupo, eu não trago aqui para a rede social diretamente. Mas a gente vai chegando num ponto em que a posição que a gente ocupa nos leva a falar sobre determinados assuntos para esclarecer um pouco a cabeça das pessoas e tirar elas desse meio tão alienado que faz com que muitas pessoas comecem a acreditar em qualquer coisa que lhe é falado. E a gente sempre lembra, e eu friso muito isso, né? Eu não sou dona de nenhuma verdade absoluta, mas eu tenho a minha maneira de enxergar as coisas, de entender as coisas, e de interpretar coisas, né? Então a gente, infelizmente, vem assistindo de forma doentia uma distorção de cultos aqui na rede social de uma maneira muito agressiva. E eu, particularmente, sou muito irascível, eu fico muito chateada e às vezes eu fico irada, de verdade. Aí eu não assisto, né? Vou selecionando aquelas coisas que eu quero assistir, só que essa coisa do patrocinar acaba te mostrando coisas que muitas vezes você não quer assistir. E aí a gente vai ouvindo daqui, recebendo uma pessoa daqui, outra de lá, e vai, né, somando coisas dentro da gente que faz com que a gente venha falar. E como Yalorixá, como sacerdotisa, boa noite, amor. Como sacerdotisa do culto Orixá, eu não tenho como me calar diante de determinadas coisas. Olha ele feliz com a festa ainda. Ah, que bom. A gente que agradece por poder te proporcionar tudo isso e ver teu sorriso aí, que todo mundo viu, né? Então, vou aguardar o pessoal ir chegando. Enquanto isso, vou falando sobre o motivo dessa live mesmo, né? E vão compartilhando, tá, gente, a live, por gentileza. Chama um número aí de pessoas para assistir, que vai ser bem interessante esse assunto hoje. E aí, à medida que eu vou assistindo determinadas coisas, as pessoas vão mandando para mim e vai me deixando mais chateada ainda, né, com determinados aspectos. E falar sobre as senhoras da noite de uma responsabilidade muito grande, né? É um assunto delicado. E eu coloquei, quando eu fiz o post de manhã dessa live, eu coloquei que o gato preto, ele não é aquele que traz azar, justamente porque hoje, assim como o Exu foi demonizado, as grandes mães também são demonizadas, né? Elas estão virando gato preto que dá azar, né? Que as pessoas confundem o respeito com o medo. As pessoas confundem aquilo que deve ser honrado, aquilo que deve ser venerado, admirado, respeitado, entendido, com aquilo que é tenebroso, né? Então, eu aprendi e entendi que nenhuma divindade ela é nem boa nem ruim. Ela só é aquilo que ela é. E quando a gente vai estudando, a gente vai buscando, vai entendendo determinadas situações, a gente vai percebendo a manipulação gerada em torno de um culto. A gente vai entendendo como os indivíduos, né, os seres humanos, eles tentam ir apagando aquilo que já existia para colocar em pauta pelo um determinado poder, uma ideia como concreta, porque o mito, ele dá sentido ao rito e ele faz com que religiões sejam criadas, cultos sejam criados, e eis que estamos nós aqui.
Em se tratando dessa situação, né, desse culto, a gente vai falar de segredo, a gente vai falar de muita coisa que não é para ser mostrada e que não deve ser mostrada e que não é revelado de fato, justamente por se tratar de um culto não só ancestral como todos os outros, mas de um nível de manipulação que gera um certo perigo, de fato, né? Sejam todos bem-vindos, boa noite, Deus abençoe a todos vocês, compartilhem essa live. Ao começar pelo fato de nós continuarmos assistindo tantas mulheres sendo desrespeitadas, quando dentro do sagrado Odu Osameji o que mais a gente ouve é: mostre respeito pelas mulheres. Respeitem as mulheres. Foi a mulher que nos trouxe para esse mundo. Respeitem as mulheres. Isso não fui eu que escrevi, não foi nenhuma feminista, não foi nenhuma socióloga, nenhuma filósofa, não foi. Isso está nos escritos de Fá. Respeitem as mulheres. E aí a gente começando esse assunto por aí, a gente começa... quando comecei a estudar profundamente tudo isso, eu entrei em vários conflitos, né? Todo mundo que me segue aqui sabe que eu sou iniciada no Candomblé e também hoje no Ixexilabá. Eu sou iniciada para o culto Ifá, fui iniciada por Oloye Felipe para Exu. Exu trouxe organização para a minha vida, Ifá me trouxe a sabedoria que eu buscava. Também iniciei o Oxum, para quem não me conhece, está chegando por aí agora, no Ixexilabá. E tudo isso me trouxe um novo posicionamento, isso me acordou para a pessoa que eu deveria ser, quem eu era, e que na verdade já deveria ter acontecido há muito tempo, mas cada coisa tem o seu momento. E quando eu comecei a estudar tudo isso, eu fui ficando muito encafifada. Primeiro, eu não fui iniciada numa casa de candomblé dirigida por mulher. Nem o patriarca da minha família foi uma mulher. Era patriarca, era homem, né? Pai Paulo da Pavuna. Então, não convivi com lideranças espirituais femininas no candomblé. Na Umbanda, eu tinha uma mãe de santo. Mas eu venho de uma família onde a força feminina ela é muito maior, né? A minha família é uma família de mulheres que lutaram muito para que a gente estivesse aqui, para as conquistas que nós podemos desfrutar hoje, né? Então as maiores lembranças são da minha bisavó, da minha avó, das minhas tias-avós. Eu não tenho na minha família carnal essa questão do patriarcado imposto de maneira grosseira. Mas a gente vai vendo e convivendo com pessoas que passam por circunstâncias e situações que nos levam a pensar aonde é que está a autoridade de determinadas pessoas para falar sobre o culto das senhoras da noite de uma forma tão vulgar, tão pequena, tão pobre, tão desleixada, sem nenhum tipo de receio. Qual é a autoridade dentro deste assunto, tá? Tô falando de autoridade de conhecimento, em relação ao conhecimento, para falar aí na internet sobre tanta abobrinha, sobre tanta besteira. Eu gostaria de entender, e vocês podem comentar aí na live e compartilhar também, para a gente ir desenrolando esse assunto aqui. Osameji é um dos Odu que vai falar muito mesmo desse culto de uma forma muito explicada, né? Osameji relata como elas chegaram na Terra, Osameji relata sobre a conexão de Odu com o Egungun. Para quem não sabe, o culto Egungun era um culto matriarcal, não era patriarcal, passou a ser patriarcal. E muitas pessoas não entendem que antes da colonização, muitas lideranças no universo eram femininas.
E hoje a gente vê muitas pessoas aí, muitas mulheres que se levantam contra essa questão do patriarcado, que é infelizmente gritante, mas ainda com um pouco de receio, né? E eu não estou aqui para falar de guerras, nem de disputas, até porque lá no Temiloju, as mulheres que estão aqui, que são lá do Temiloju, fazem parte do grupo, elas já entenderam que elas não precisam disputar lugar com ninguém, nem com outra mulher, muito menos com homem nenhum, porque cada um tem o seu espaço e cada um conquista o seu espaço de acordo com o conhecimento que tem sobre si e de acordo com a importância que dá ou não àquilo que está ao seu entorno. Então, dentro dos muros da sua casa, você faz a sua realeza e você age de acordo com aquilo que você entende como correto, embasado naquilo que você tem como fonte de alimento para o que você vive. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Desde os primórdios, desde o início, a gente tem relatos históricos de que as grandes mães tão faladas hoje são aquelas que organizam tudo que existe aqui na Terra. É a força feminina que recebeu de Eledumare a missão de organizar a Terra. E para organizar a Terra, a gente tem que falar primeiro da origem do sofrimento. Como tudo isso começou? Por quê de tudo isso? Segundo os mitos contados, quando elas chegaram aqui na Terra, através de Osameji, que era um aluno de Orunmila e veio para sua missão na Terra, eu acredito que todos vocês conheçam esse Itã, vieram dentro de Osai, chegando aqui ele precisou fazer ebó para que elas saíssem de dentro dele e tal. Elas perceberam aqui na Terra um desalinhamento muito grande, de ego, de vaidade, de guerra, de um querendo passar por cima do outro, e aquilo não agradou às senhoras da noite. Alguém se identifica com essas atitudes? Até hoje nós vivemos isso? Até hoje nós encontramos aqui pessoas querendo uma passar por cima da outra, uma querendo ser mais que a outra. Até hoje isso acontece. Mas o que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar com tudo isso? Que desde os primórdios isso já era assim. Pois então relata esse Itã que elas voltaram ao Orun e disseram a Eledumare que aquilo não agradava a elas. Elas ficaram coléricas, iradas, aborrecidas, chateadas. E aí conta-se, nesse Itã, que Eledumare deu a elas esse poder. Para que elas agissem de forma a organizar tudo isso aqui na Terra, elas começaram a gerar todos os Ajogum. E aí a gente vai falar de morte, perda, dor, sofrimento, tristeza, doença, todas essas coisas aí que abalam a nossa vida. E em muitos momentos eu recebo algumas mensagens que as mulheres, na maioria dos casos, falam para mim assim, então a gente não tem livre-arbítrio, porque a gente vai passar pelo sofrimento até encontrar o orixá. Não, vocês têm o livre-arbítrio. Livre-arbítrio de escolher viver de uma forma mais agradável aqui na Terra ou não. E aí, por conta desses mitos serem contados de uma maneira lixosa, muitas vezes, Orixá abençoe, meu filho, Orixá abençoe todos vocês que estão chegando aí. O que tem acontecido? As senhoras da noite têm sido vistas como aquelas carrascas que estão aí no mundo para destratar, maltratar, matar, espizinhar, levar a doença para a sua vida. E aí os seres humanos são todos os coitadinhos, né? Que não merecem. Mas o que você tem feito para que esse Ajogum te alcance? Porque, segundo os mitos, elas vêm, enviam os Ajoguns para a sua vida mediante a sua conduta, o seu comportamento. Mediante o seu ori estar desalinhado do seu destino, diante das suas atitudes, do que você faz, do que você fala, do que você vive. E aí hoje existe muito isso, né? A Nayara está falando aí que as pessoas pensam que elas podem usar magia para atacar os outros. Os seres humanos, eles foram terminantemente proibidos, dentro de Osameji, de usar magia de forma maléfica. As pessoas fazem? Sim, elas fazem.
É um problema delas? Sim, é um problema delas. Depois elas são atacadas por aqueles Ajogum que elas mesmas invocaram para atacar a vida de alguém? Sim, elas são. E, infelizmente, a gente não manda nisso, né? Porque cada pessoa desenvolve a consciência que quer em relação àquilo que elas acham certo que elas devam fazer. Mas é muito triste a gente ver pessoas que vendem magia, que vendem rituais, enganam as pessoas, e isso vai passando despercebido. Isso vai passando batido e as pessoas estão ali caindo nesse conto do vigário sem nem entender o que é ritual. Então, a primeira coisa que as pessoas deveriam entender é que ritual é uma cerimônia onde a gente vai pedir a um espírito que ele seja o motor da nossa vida, né? Que ele seja aquele que vai fazer o nosso corpo se movimentar. A gente faz um ritual na intenção da busca para que esse combustível ele faça com que a gente funcione, né? E aí, nesse momento, automaticamente a gente está entrando em contato com aquele espírito que é supervisor das nossas atividades, né? O ritual ele serve para fazer com que a gente encontre o caminho da plenitude, da paz, da autoaceitação, da aceitação do que os outros são, ainda que você discorde da atitude do outro, assim como eu discordo de várias coisas, assim como vocês discordam de várias coisas. Então, quando uma pessoa vai fazer um ritual, muitas vezes elas vão fazer um ritual enganadas, achando que elas vão entrar em contato com essa energia e que elas vão ficar ricas, que elas vão conseguir manipular as pessoas da maneira que elas querem. Elas querem encontrar respostas e porquê para tudo, e enquanto elas estão buscando respostas e porquês para tudo, elas estão deixando de viver a própria vida, questionando situações que elas nunca vão entender. Exatamente, elas são a essência da vida que ninguém entende. Não existe uma certeza sobre tudo isso. Mas cada uma dessas divindades que nós buscamos acessar para que a nossa vida seja alinhada, elas vão funcionar como esse combustível, esse motor que faz a nossa vida andar. Então, um ritual ele serve para conectar a gente com a divindade, com as forças naturais que estão aí no universo, para eliminar as barreiras que muitas vezes a gente mesmo coloca entre a gente e os outros, a gente mesmo cria entre nós e aquilo que nós queremos alcançar. Só que para além de tudo isso, a gente precisa ter e adquirir conhecimento. Conhecimento. E esse conhecimento que eu estou falando é de quê? Esse conhecimento ele parte do quê? Ele vai partir do lugar aonde você foi buscar esse ritual. Ou seja, se você for buscar uma família para aprender sobre um culto, para fazer um pacto, para uma ritualística, você vai precisar buscar encontrar o conhecimento ali para que você possa desenvolver tudo isso na tua vida. E hoje, tudo que eu não vejo aqui é as pessoas falando e levando conhecimento real para alguém. Tudo que eu vejo aqui são pessoas que manipulam palavras e as atitudes das outras pessoas para que elas se tornem escravas de mentiras. E quando você olha tudo isso, você lembra que essas mesmas pessoas criticam líderes religiosos de outras tradições ou de outras religiões que fazem exatamente a mesma coisa. E aí a pessoa se iguala a essas outras religiões e vai manipulando outras pessoas e vai enganando essas pessoas, e essas pessoas inocentemente vão caindo naquilo ali, ou muitas vezes nem é de forma inocente, é por ego, e aí ela acredita que ela vai conseguir superar uma pessoa porque eles têm o vício do superar o inimigo, quando na verdade quem vive preso a essa ideia de superar o inimigo tem um maior inimigo dentro de si, que é a ilusão de que o mundo inteiro
está tramando contra ela ou fazendo alguma coisa contra ela. Então, como que uma energia que está aí no universo para organizar o universo vai ser o gato preto que te dá azar? Vai ser aquilo que tem que gerar medo nas pessoas. Não é possível que uma divindade chamada de Mãe da Prosperidade, de aquela que me apoia para que eu alcance benefícios, aquela que me acolhe para que eu tenha paz, aquela que me acolhe para que eu tenha saúde, que ela seja o gato preto do azar. Que ela seja um demônio como as pessoas têm colocado aí hoje em dia. Não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível que uma divindade que a gente chama de a mãe que nos traz vitória, vou falar assim que é para vocês entenderem, que seja o gato preto que te dá azar. As pessoas estão deixando de viver de fato ritual, estão deixando de viver culto verdadeiro, porque elas estão querendo de verdade viver de ilusão. E nem sempre a culpa é só de quem está aí para vender essa ideia. Muitas vezes a responsabilidade é sua mesmo, que fica buscando por aí soluções para corrigir os seus próprios erros sem que você se corrija. E isso vai gerando um cansaço muito grande, que esse vitimismo não leva ninguém a lugar nenhum e só faz com que esse mercado de mentira cresça mais ainda. Deus abençoe vocês. Vocês estão acompanhando esse raciocínio? Vocês concordam comigo? Faz sentido para vocês tudo isso que eu tô falando? Essa live, na verdade, é mais um desabafo. Mais uma vez. Mais uma vez. Sabe? É muito complicado a gente vir de uma cultura aonde a gente entende, aprende, vou falar de diáspora aqui no Brasil, na maioria das casas de culto a orixá, que tudo aquilo que é errado pode. Tudo aquilo que a igreja diz que é pecado, a gente pode fazer porque a gente cultua o orixá. Todo mundo sabe disso, né? Que é isso que é dito, né? Todo mundo conhece pessoas de terreiros, de casa de candomblé que vivem isso, né? Que infelizmente, na sua grande maioria, não estou falando de todos, mas estou dizendo que na sua grande maioria, a gente vai ver pessoas incentivando práticas ilegais de várias coisas em vários aspectos, apoiando pessoas a continuarem numa vida que vai contra os princípios de bom caráter, honestidade e lealdade. Vocês sabem disso, né? Então, as pessoas elas são livres sim, mas eu penso que se eu recebo uma pessoa para cuidar dela espiritualmente, cuidar da cabeça dela, do orixá dela, ela vive uma vida de crime, uma vida à mercê da lei, e ela vai viver se prejudicando se ela continuar nesse trajeto, como eu, como Yalorixá, vou incentivar isso. Não faz sentido para mim. Para quem faz, ok, mas para mim não faz. Por quê? Porque a tradição do orixá, ao contrário do que é pregada no Brasil, ela está embasada no bom caráter. Mais uma vez eu vou repetir, isso é uma coisa que eu tenho falado muito. O ser humano, o cérebro do ser humano, ele não foi feito para mentir, nem para enganar ninguém. E quando você mente e engana as pessoas, você prejudica em primeiro lugar você mesmo. E isso é muito simples. O homem, ele é responsável pelo seu próprio erro. A mulher é responsável pelo seu próprio erro. Isso tá aí nos escritos de Ifá. Exatamente isso, Márcia.
Parece que os babalorixás da atualidade, das Yalorixás, não conhecem essa ética sacerdotal, não conhecem o sagrado Omodu e Cafum, não conhecem os mandamentos de Orumilá. É exatamente isso. Eles não estão para ensinar, explicar, estão para intoxicar as pessoas, agredir as pessoas. E aí, quando tudo isso acontece, automaticamente o olhar negativo das senhoras da noite vai pairar sobre aquela pessoa e sobre aquele lugar. Automaticamente ele vai gerar raiva em quem está sendo atacado e agredido, e automaticamente essa pessoa, sem nenhuma instrução, vai desejar o mal para outra. E automaticamente ela também vai ser atacada por um Ajogum. Automaticamente elas vão se conectando, isso é magia. Todas as vezes que você se conecta a uma energia negativa, dentro de vários pilares da magia das grandes mães, das senhoras da noite, a gente vai falar sobre isso. Todas as vezes, você pode fazer, é um direito seu, eu não aconselho a ninguém. Mas todas as vezes que você se conecta com uma energia negativa, você está atraindo ela para você. Se você vive contrariando aquilo que é reto dentro de uma linha tênue do bom caráter, você nunca vai ser feliz. É isso aí. As próximas lives que eu vou fazer, eu vou estar falando sobre o código da vida feliz dentro do que o Orixá nos ensina. E o primeiro ponto é a verdade. Ou seja, tudo isso está vinculado ao caráter. E Fá nos ensina que o ser humano ele é responsável pelo seu próprio erro com as senhoras da noite. Que elas nunca fizeram nada de mal para as pessoas. Elas estão para ajudar os indivíduos. Elas estão para apoiar os indivíduos. Elas estão comprometidas em nos ajudar. E aí nós, seres humanos, lá no Orum, fizemos pactos e nos comprometemos em viver uma postura aqui na Terra e viver uma missão aqui na Terra. Elas não quebraram um pacto com a gente, mas nós, muitas vezes, quebramos esses pactos. E aí nós vamos dando espaço para essa ação negativa e, infelizmente, elas vão permitindo com que esses Ajogum nos alcance. E aí o que acontece? Você não tem mais para onde correr. Se você tem já um olhar de que o culto orixá ele pode te salvar, automaticamente você vai encontrar um caminho e através de ritualística você vai conseguir se livrar desses Ajoguns. Só que para você se livrar do Ajogum, não é o ebó que vai resolver. Se você não seguir os conselhos, se você não entender o que o orixá quer dizer para você, se você não se aprofundar e entender o que são essas energias, na verdade indefinidas, mas a gente pode dizer que é o que a gente chama de mãe natureza, que ninguém domina, você vai conseguir viver de forma mais apaziguada aqui na Terra. E o que me leva a ter essa certeza? O que me leva a ter essa certeza é entender o que eu vivo, o que eu faço, o que eu prego, cada passo que eu dou. Boa noite, sejam bem-vindos. Cada passo que eu dou em direção a um caminho mais correto e mais honesto, e sempre lembrando que eu não estou falando aqui de nenhuma santificação, que ninguém é santo, não estou falando disso, mas eu sou abençoada. E como a Nayara disse aí, na nossa comunidade, no Temiluju, eu falo muito sobre isso, porque elas veem a vida delas mudar. Porque elas começam a ter uma outra consciência sobre esse culto. Quando a gente fala desse ritual coletivo que nós fazemos aqui todo mês, não só para Exu e as Senhoras da Noite, porque a gente também faz para Xangô, também faz para os caçadores, que é o que nós vivemos no Candomblé também. A gente está falando
de uma busca para que uma comunidade esteja alinhada àquela energia. E como eu expliquei, o ritual ele serve para que você se conecte com a divindade. Se conectando com a divindade, aprendendo sobre ela, você vai ver a sua vida mudar mediante os seus atos. Elas não querem fazer mal a ninguém. Vocês fazem mal a vocês. E automaticamente vocês atraem um olhar negativo sobre vocês. Pensem bem comigo. Se vocês fazem um acordo comigo e vocês não cumprem, eu, ser humano, o indivíduo, vou ficar com raiva, vou ficar chateada. E como eu disse lá no começo, eu sou irascível, eu fico irada. Eu chego a ficar com a cara vermelha. Imagina a mãe natureza, imagina essa energia que comanda tudo. Imagina Exu olhando para vocês e falando assim: vocês estão querendo um favor, fazendo esse monte de besteira aí? Fica muito difícil de eu fazer essa mediação aí para vocês. E aí muitas mulheres me perguntam, isso é uma coisa que eu preciso falar, como numa sociedade tão machista a gente consegue fazer com que seja visto e entendido de maneira respeitosa as lideranças femininas, o posicionamento da mulher, o culto às senhoras da noite, porque hoje a gente vê muito, de uma forma muito forte, o Ixexê entrando com muita força no Brasil e junto dele o patriarcado, junto dele o machismo, porque os homens são primeiros, porque os homens fazem, porque os homens são os líderes, porque os homens não é assim, isso é uma ilusão. Infelizmente, eu vejo muitas mulheres feridas na alma com determinadas circunstâncias, fazendo com que outras mulheres tomem raiva do culto ao orixá, partindo de uma liderança masculina. Como eu disse lá no começo, eu fui iniciada por um homem, tomei obrigação com um homem. Meu babá Exu é homem. Babá Lorixá que me sentou no posto de Alorixá é homem. E nenhum deles, em nenhum momento da minha vida, negou a mim o fato de que eu me tornaria Yalorixá. Quem negava era eu mesma. Então, isso não, a liderança em si, ela é nata. Você nasce para liderar. E aí, quando a gente vai falar de Brasil, de todas as matriarcas que nós temos no Brasil, e a gente vê isso em Salvador muito imposto, né, de existirem falas de que homem aqui não senta em cadeira. Por que elas tinham essa fala? Porque aqueles negros que vieram escravizados para o Brasil, muitos deles não tiveram nem esse contato com a colonização lá, eles já vieram para cá assim que tiveram esse contato. E o respeito com as mulheres existiam. E eles tiveram realmente que respeitar essas mulheres, porque muitas delas apanharam muito e trabalharam muito para libertar esses homens. Então, nós brasileiras temos a honra de liderar, sim, casas e terreiros de candomblé. E, infelizmente, eu vejo hoje muitas mulheres dando as costas ao candomblé para adentrarem ao Ixexelabá, acreditando que elas vão ter a mesma liberdade. Não tem. Não tem. Infelizmente, isso é uma grande verdade. Mas isso é uma coisa negativa? Depende de com qual intuito você está adentrando o culto tradicional iorubá. Qual é a ideia? Você está fazendo parte daquele culto por quê? Porque você quer ser alguma coisa? Porque você ser alguma coisa, você é. Você está preocupada com o título ou você está preocupada com o seu alinhamento em relação ao que é ritual, que eu falei aqui no começo?
Porque eu fui sentada numa cadeira e recebi posto de Yalorixá, que até o africano disse que eu vim do Orum para ser Yalorixá. E quem me sentou numa cadeira não foi um africano, foi um brasileiro. E aí? Mas o africano disse a mesma coisa. Que eu sou Yalorixá desde o Orum. Se eu não aprender aqui, eu não vou ser nada. Mas eu nasci para isso. Então, aonde eu for, em qualquer lugar, em qualquer tradição religiosa, eu vou ser líder porque eu nasci líder. Diferente de certas circunstâncias que a gente vê, pessoas que buscam uma iniciação para abrir uma casa amanhã. Sem ter nenhum preparo. Qual é o olhar da divindade sobre você? O que você está querendo quando você tenta, como mulher, tirar de outras mulheres o direito da escolha de que culto ela deve se associar? Qual é o tipo de lavagem cerebral? Ao invés de despertar aquela cabeça ali para uma vida de mais conhecimento, amedrontar essa pessoa para que ela não faça parte de outros cultos, a gente já vive numa sociedade onde a mulher, se ela não se impor, infelizmente ela não vai ser respeitada. E é por isso que a gente vê muitas coisas acontecendo aí no universo. E quando a gente desperta esse poder da mãe natureza na gente, a gente entende que a gente não precisa brigar. A gente precisa se colocar. Eu amo Ifá. Eu falo isso para todo mundo. Fiz Itefá junto com o Loia Felipe. Ambos fomos raspados. Ambos estivemos no Bodu. Eu amo Ifá. Mas Ifá é patriarcal. Eu amo Ifá. Eu não fiz Ifá pelo patriarcado nem pelo matriarcado. Eu fiz Ifá pelo que Ifá agregaria à minha vida. Tudo aquilo que eu não entendia sobre mim me foi apresentado. Tudo que eu precisava entender sobre mim, solucionar de questionamentos em mim, eu entendi com a minha iniciação no Ifá. E eu não estou aqui vendendo peixe nenhum, não, porque a gente aqui não raspa a cabeça de ninguém para Ifá, não faz Itefá de ninguém, aqui a gente faz Ixefá. Todo esse conhecimento sobre as grandes mães me veio a partir daí, nesse nível, porque o primeiro contato que eu tive foi no Candomblé, que é um outro assunto que eu vou falar aqui, né? Que as pessoas ficam nessa palhaçada de achar que no Candomblé não se falava das senhoras da noite. Que o povo do Candomblé, que eu falo lá de Ami, o povo do Candomblé fazia esse culto muito antes de você, que nasceu ontem, chegou no Xexi agora. Porque se há 300 anos atrás você já existia, você é o Munhá, né? E lá já era feito. E aí quando a gente começa a entender o quanto, se a gente for buscar a fundo, né? O quanto tudo isso é uma palhaçada, é uma besteira, uma perda de tempo, a gente ia pensar muito mais em aprender do que ficar comprando apostila. A gente ia pensar muito bem antes de fazer um ritual com alguém que vende apostila e não tem, de fato, base para aquilo ali. Porque conhecimento é diferente de sabedoria. Axé é aquilo que está dentro de cada um e que você repassa para o outro. E a nossa tradição, ela é feita do repasse do axé, de um para o outro. Bobinhos, bobinhas, parem com isso. A gente pode falar sobre esse assunto sem ficar com essa bobeira que está aí rolando na internet. Cursos e mais cursos e mais cursos e mais cursos. Eu adoro workshop. Fiz de comida de orixá. Lá no grupo eu faço alguns outros movimentos.
Mas não tem nada disso, sabe? Porque a responsabilidade é minha sobre aquilo que eu prego e aquilo que eu falo, o meu pensamento, a minha ideologia. Axé, meu filho, é sobre isso. A minha responsabilidade é sobre o que eu falo, sobre as ações que eu tenho. A minha responsabilidade como Yalorixá. E por que eu vivo batendo nessa tecla? Porque depois é aqui na porta que as pessoas batem. Que elas gostam de cair no conto do vigário. Deus te abençoe, filho. Se a gente fosse parar para pensar e entender determinadas coisas que fazem com que a mulher hoje seja colocada nesse lugar de ser diminuída, digamos assim, né? Está em segundo plano dentro de muitos cultos. Se a gente começar a falar sobre isso, é óbvio que eu não estou aqui para dar aula de história para ninguém, mas a nossa tradição ela é feita de fatos passados, né? É isso aí. Não vale a pena a gente ter sabedoria e levar para o túmulo, né? A gente precisa agregar mesmo, levar conhecimento para as pessoas. Só que até esse conhecimento, ele precisa ter um certo cuidado, porque nem todo mundo está preparado para determinadas coisas. Quando a gente vai falar desse culto, principalmente, das Senhoras da Noite, existem alguns pontos que precisam ser frisados. Primeiro, quando a gente faz parte de uma sociedade secreta, aquelas pessoas que estão ali, elas precisam ganhar a sua confiança. O oráculo, ele precisa indicar a pessoa para participar daquilo ali. Existem ritos que nem todas as pessoas vão participar. Existem coisas que outras pessoas não vão nem ver. Porque é secreto. Se você trai a pessoa com quem você dorme, você não é digno de estar num culto secreto. Se você é capaz de trair aqueles que te estendem a mão, você não tem que estar num culto que é secreto. E aí? Como você pactua com alguém, alguma coisa, e essa pessoa é uma pessoa que trai? Você está sendo inteligente? Falei lá no começo, são os seres humanos que quebram pactos com as divindades, não são as divindades que quebram pactos com a gente. E aí quando a gente começa a falar de toda essa história de homem e mulher, de culto às Senhoras da Noite, é porque homem pode participar, homem não pode, homem pode. Homem também faz mula, também faz pacto. Mas de uma forma literal, a gente está falando do exercício do poder feminino no universo. Então as mulheres precisam se atentar, mais uma vez não levantando uma bandeira de guerra, que em vários escritos milenares, acredito eu, que quando esses homens escreveram essas coisas, eles tinham entendido o poder que habitava na mulher e que habita na mulher até hoje. Vamos falar do século 7 a.C., tá? Zaratustra, né, que era um filósofo persa, ele escreveu assim: a mulher, ela deve adorar o homem como um deus toda manhã. Por 9 vezes consecutivas, ela deve se ajoelhar aos pés do marido e de braços cruzados perguntar a ele: Senhor, que desejas que eu faça? Isso era lei, tá? Todas as mulheres que seduzissem e levarem ao casamento os súditos do rei, com perfumes, pinturas, dentes postiços, perucas, recheio nos quadris, elas estariam inclusas no delito de bruxaria. E o seu casamento seria anulado, ou seja, a sedução, a sexualidade da mulher, ela não podia existir, que era bruxa. E aí, o casamento não existia. Isso no século XVIII.
mesmo que a conduta do marido fosse censurável, mesmo que este se dê a outros amores, a mulher virtuosa deve reverenciá-lo como um Deus. Durante a infância, uma mulher deve depender de seu pai, ao se casar deve depender do marido, se esse morrer deve depender dos seus filhos e se não tiver filhos, ao seu soberano. Uma mulher nunca deve governar a si própria. Leis de Manu, livro sagrado da Índia. Quando um homem for repreendido em público por uma mulher, cabe-lhe o direito de derrubá-la com um soco, desferir-lhe um pontapé, quebrar-lhe o nariz, para que assim desfigurada não se deixe ver envergonhada a sua face. E é bem merecido por dirigir-se ao homem com maldade de linguajar ousado. Tratado de conduta moral dos costumes na França no século XIV. As crianças, os idiotas, os lunáticos e as mulheres não podem e não têm capacidade para efetuar negócios. Isso é uma lei da Inglaterra. E aí a gente vai falar do século XVI e aí a gente já entra no período que começa ali prévia da colonização. Quando uma mulher tiver conduta desordenada e deixar de cumprir suas obrigações do lar, o marido pode submetê-la à escravidão. Constituição Nacional da Babilônia, lá no Código do Hammurabi, né? Que é o código que concedeu as inspirações divinas, século XVII a.C. Os homens são superiores às mulheres, porque Alá outorgou-lhes a primazia sobre elas. Portanto, dai aos varões o dobro do que dai às mulheres. Os maridos que sofrerem desobediência de suas mulheres podem castigá-las, deixá-las sós em seus leitos e bater nelas. Não se legou ao homem maior calamidade que a mulher. Está no Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, recitado por Alá a Maomé no século VI. Que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Se quiserem ser instruídas sobre algum ponto, interroguem em casa aos seus maridos. Apóstolo Paulo, ano 67 depois de Cristo. A natureza só fez mulheres quando não pôde fazer homens. A mulher é, portanto, um homem inferior. Quem disse isso? Aristóteles, que todo mundo endeusa. Filósofo. Bobinhas. Prestem bem atenção. A filosofia do orixá ensina a primazia da mulher. Antes da colonização, o matriarcado era o que imperava. E aí, depois da colonização, tudo isso aí se tornou lei para o mundo. E até hoje, muitas mulheres ainda se prestam a viver todos esses papéis. Então, quando a gente busca e adentra esse mundo vasto do conhecimento, a gente começa a entender que esse poder das senhoras da noite habita não só em nós, habita o homem também, porque o homem também tem essa energia feminina nele. A gente vai entender que a gente não precisa viver nada disso e que tudo isso que muitas tradições religiosas pregam estão embasadas em todos esses mandamentos que estão aí, que não vêm do orixá, que vêm das influências de outras tradições. E as pessoas podem falar o que elas quiserem, eu não estou nem aí. Isso aí está registrado na história. Eu não estou inventando, nem estou tirando da minha cabeça. Aonde entra a magia real das senhoras da noite na nossa vida? Na libertação de entender que você não precisa guerrear nem brigar com homem nenhum,
que o seu poder habita em você, que se você seguir uma trajetória na sua vida de bom caráter, de honestidade, você é destaque, você tem poder para exercer aquilo que você quer e precisa, você tem capacidade e tem conexão espiritual com toda essa ancestralidade feminina que não te coloca nesse lugar de menor ou de homem inferior, como dito aqui, porque você também é parte da primazia do universo. Mulheres não precisam guerrear com homens por nada. Você é mulher, você gera vida. O homem vai lá, tem o sêmen, coloca lá no óvulo e tal, mas a gente gera, carrega, a criança é formada aqui dentro, nasce daqui. É um conjunto. Cada um tem o seu lugar. E hoje, a gente vê muitas mulheres, infelizmente, manipulando o nome sagrado das Senhoras da Noite para gerar e levantar movimentos de guerra. Contra os homens, contra outras mulheres. Você tem o espaço, você tem o direito, você pode falar, mas você tem que aprender sobre você primeiro. Só vai entender sobre esse culto quando você entender sobre você. Você só vai entender sobre você quando você estiver conectada com as energias que alinham a sua vida e o seu ori, que vão te trazer clareza de entendimento. Eu vejo muita gente falando assim, mas às vezes eu leio um negócio de um Odu que eu não entendo nada. Claro, você não está com teu ori alinhado com aquilo não é a tua realidade, você não está com o ori preparado. Você não vai entender. E enquanto vocês derem atenção para toda essa pataquada que é falada na internet, ao invés de buscarem entender sobre esse culto de uma forma mais interna, sem ligar pro sacerdote que falou que é a mulher, o sacerdote que falou, não, o que Orixá fala para você? O que está escrito aí em todos esses versos de Odu que vão falar de todas as divindades sobre você, mulher? O que veio, de fato, de forma clara e explicada? Porque existem versos aí que não tem nem com manipulação, não tem como mudar. Não tem como, está escrito. Foi um homem que escreveu. Foi um homem que escreveu, porque foi passado para ele por seus antepassados, até chegar em alguém que escrevesse. A gente vai falar o quê? Se Ifá mesmo diz que foram as Senhoras da Noite que iniciaram o sacerdote. Por que a mulher é inferior? Por que a mulher tem que estar fora? Por que a mulher é desprezada? Não é. Qual é a tradição que você está se afiliando? Você observou essas pessoas antes de você entrar? Você viu como é esse trato? Porque tem muita coisa que é velada. Não pensem vocês que eu vou vir aqui falar sobre esse culto para estar ensinando magia, sabãozinho mágico para ninguém. Não é sobre isso. É um alerta para que vocês despertem e acordem. O tempo que muitas mulheres se juntam para falar mal de Ifá, elas deveriam esclarecer a cabeça das mulheres que Ifá não é ruim para ninguém, não. A gente pode estar em qualquer lugar, sabendo em que posição nós estamos e o que nós estamos fazendo ali, sem engano. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Agora, que papel você quer se prestar? E o quanto de conhecimento você está buscando para impor alguma coisa ou se colocar numa determinada posição dentro de alguma comunidade, alguma sociedade? Mas a senhora apoia as mulheres ou a senhora está indo contra as mulheres? Eu apoio todas as mulheres, mas tem idealidades que afastam as pessoas da evolução que elas devem ter, ao invés de trazer clareza. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Cada um tem o seu espaço no universo, assim como o Exu e a Mi estão aí para equilibrar tudo isso no universo. Nós temos também o nosso lugar, tanto homem quanto mulher.
Exatamente, falam mal de Ifá, cultua orixá, joga búzio. E aí? Como é que fica? Não, mas estou falando de orixá de Dá. Ifá, Olokun, Sorodaió. Jogo de búzio. E aí? Vocês têm que decidir. Vocês vão utilizar aquilo ou vocês vão falar mal daquilo. Ah, eu sou defensora de Ifá? Não, eu sou defensora daquilo que eu penso, que eu vejo que funciona de fato na vida das pessoas. Sou defensora da minha idealidade, sou defensora da palavra de Exu, da palavra de Orixá e daquilo que eu aprendo com o Ifá também. Eu não posso defender um monte de gente, 171, que fica aí mentindo, enganando as pessoas na internet. Eu não posso concordar, nem posso defender, porque isso não faz parte de mim, não é pra mim. Eu não posso compactuar com aquilo que eu discordo. E hoje é por isso que eu estou dentro da minha casa, dentro da nossa casa, que eu e o Leia Felipe, porque a gente não concorda com um monte de canalice e baboseira que o povo faz por aí. Sabe? Então, quando a gente entende que muita coisa que a gente vive dentro do culto hoje tradicional iorubá aqui no Brasil em relação a essa opressão sobre a mulher é totalmente contrário àquilo que o Osameji prega, é totalmente contrário àquilo que Ifá prega em relação às mulheres. E aí vocês podem se perguntar assim, mas esses sacerdotes, eles não conhecem Ifá? Os que respeitam as mulheres. Os que respeitam de fato essa palavra vão respeitar mulheres. E mais uma vez, eu não estou falando de santidade. A vida pessoal de cada um é de cada um, não tem nada a ver com o que ninguém faz. Estou falando de culto. Estou falando de culto. Muitas dessas normas e dessas regras são islâmicas. Muitas são cristãs. Assim como aqui no Brasil, a Umbanda é super miscigenada, os índios foram catequizados. Na Jurema se reza Pai Nosso e Ave Maria. São miscigenados, são culturas miscigenadas. Então, o que você traz para a sua vida? O que você escolhe viver na sua vida? Porque essa igualdade que todo mundo busca, ela só existe, essa igualdade que as mulheres buscam, ela só existe quando você entende que você não precisa se comparar a homem nenhum. Você não precisa querer ocupar o lugar do homem. Você tem o seu lugar. Isso é a maior lição que as senhoras da noite me ensinam. Quando você entende a potência que você é, você não disputa espaços. Quando você sabe do poder de magia que habita em você, você não disputa espaços. Quando você acorda em você com a ajuda do orixá, aquilo que é o teu potencial, você não disputa espaço com os homens. Porque você já é mulher. Você nunca vai ser homem. Esses dias a gente estava conversando um assunto aqui dentro de casa e o babá falou pra mim assim, o Oloia Felipe falou pra mim assim, tá bom, mas se um cara te der um soco na cara, tu sustenta? Vocês têm um corpo mais fraco. E é verdade. É mentira? Não é mentira, porque é muito mais fácil um homem trocar uma briga, um soco, com um homem eles se encararem do que um homem e uma mulher. Porque o nosso corpo, ele não está preparado para aquilo ali. Mas isso não significa que nós somos inferiores. Isso significa que nós temos o nosso lugar. Isso significa que nós precisamos saber aonde é o nosso lugar. E isso não nos inferioriza. Isso significa que nós não precisamos disputar nada com ninguém. Isso é o que a mim me ensina. Isso é o que Oxum me ensina. Isso é o que Modiá me ensina. Porque, de fato, existem muitas coisas em se tratando de força física que um homem vai fazer que nós não vamos fazer. Na sua grande maioria. É óbvio que existem mulheres aí que fazem musculação, que são mais fortes, que elas até aguentam um tranco um pouco maior. Mas nossa forma
física, nossos ossos, nós somos um pouco mais fraquinhas em relação a algumas coisas. Nesse sentido. Em outros sentidos, não. Emocionalmente, nós normalmente somos mais fortes, mais resistentes. A sabedoria que é nata na mulher, muitas vezes ela é superior sim à do homem. Nós amadurecemos mais cedo. Nós enxergamos as coisas com um outro olhar. Por quê? Porque não somos iguais. Então, se nós não somos iguais, nós não precisamos nos comparar com homem nenhum. E nem aceitar determinadas situações. Mas eu aprendo isso com o orixá todos os dias. Cada verso que o Oloê Felipe recita aqui dentro de casa, cada coisa que ele me mostra, cada coisa que eu pesquiso, cada coisa que o orixá nos fala em Obi. Quem convive comigo sabe muito bem como eu sou, sabe das histórias que eu conto. Assim que nós casamos, assim que nós ficamos juntos, eu já tinha tomado posto de orixá, não queria ainda exercer essa função, não me sentia preparada. E muitas vezes ele ia botava um obi para fazer uma oferenda para Exu, e Exu dizia assim, não, mas eu quero a mão dela. E eu falava, eu? Faz você. E eu era insegura. E em muitos momentos da vida, eu ainda tenho inseguranças. Isso é normal, inerente a todo ser humano. E admitir isso é mais ainda. Deveria ser muito mais normal. Mas o ego e o orgulho das pessoas não permite que isso aconteça. E Exu foi me mostrando que eu podia sim. E ele foi falando para mim, não, você vai fazer sim. Que Exu quer que você faça, não sou eu que tenho que fazer. E isso tudo eu fui aprendendo com o orixá. Isso tudo eu fui entendendo. E cada iniciação dessa foi me trazendo mais vitalidade em relação ao sacerdócio. Cultuar o orixá, fazer imule, reafirmar pacto, é sobre isso, é sobre se fortalecer como indivíduo aqui na Terra. É sobre ser uma liderança idônea. É sobre estar se curando das suas dores para poder ajudar outras pessoas, não adoecendo outras pessoas, como a grande maioria que vive aí hoje com o nome de Ebel Orum, Exu, Yami, Adê, Ifá, ferrando com a vida das pessoas, destruindo a alma das pessoas. Liderança espiritual não é isso. Essas lições todas a gente aprende no dia a dia, no convívio com o orixá. Não é na apostila. Não é fazendo uma magia. Orixá abençoe, filho. As pessoas deveriam tomar muito cuidado quando elas fazem uma mulher chorar. Lê do Mário está contando as nossas lágrimas. Automaticamente, alguma coisa acontece de negativo com essa pessoa. Sem você fazer nada. As pessoas querem manipular. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma mulher que disse pra mim assim: existe um monte de gente por aí que fica ameaçando as pessoas com Exu e Yami, acabando com a religião. Isso é um absurdo. Realmente, isso é um absurdo. Agora, se a tua fé na vela que o outro acende para você é maior do que a tua fé no culto que você faz para orixá, aí, meu filho, é um problema só seu. Porque o Sameji é um dos odus que vai falar que nós de fato somos proibidos de fazer magia maléfica para alguém. Se você fortalece o teu ori te defende, você não precisa fazer nada para ninguém. Se você faz oferenda constante para Exu, Exu te defende. Se você alimenta a tua cabeça constantemente, sua cabeça te defende. Se você apazigua a Yami, se você não atrai a ira das senhoras da noite, os seus alguns não vão te atacar. Sabe aquela coisa que a gente ouve assim? Ah, mas fulano fez macumba pra mim, mas não adianta nada. Provavelmente porque essa pessoa fortalece a cabeça dela. Provavelmente porque essa pessoa faz culto constante. Eu uso muito essa fala, eu não tô nem aí. Pode fazer a macumba que quiser fazer. Eu não ligo.
Eu não vivo com neurose de que fulano, de que inimigo, de que... E olha que eu sei de gente aí que me detesta. E eu não tô nem aí. Porque eu tenho consciência de que o culto que nós fazemos aqui, ele nos fortalece, nos resguarda e nos protege. Então, se os muros da sua casa é cercado pela força do orixá que você cultua e você tem consciência de que o culto que você faz é coerente, você não vai ter medo que a pedra que o vizinho tá que vai cair no teu telhado. Não precisa. A gente não tem mais de 200 incisões de magia no corpo para viver com medo do que alguém possa falar ou fazer. A não ser que a sua conduta seja errada. E o que vocês estão buscando, querendo tanto saber sobre Yami? Ninguém nem falava sobre isso nas casas de candomblé que eu andei. Até quem tinha lá sua árvore, sua jaqueira, e é tudo sempre muito guardado, muito velado. E hoje as pessoas querem saber, querem falar no intuito de ter um aprendizado para fazer alguma coisa contra alguém, manipular alguém. Mulheres com autoestima lá no pé, que querem fazer magia para o cara voltar de qualquer jeito só para humilhar o cara. Nossa, eu fico pensando como que elas devem olhar para vocês e falar, meu Deus, coitada dela. Ele é do Mari, o que elas estão pensando da vida? Para com isso. Apaziguar Yami é para que a gente não seja atacado por Ajogum. Fazer Imule é para reafirmar um pacto que você quebrou, indivíduo. Porque não se lembrava que tinha feito pacto, ok. Ou porque tu fez um monte de burrada na vida mesmo, maltratou tua mãe, tua esposa, tua filha, tua irmã. Isso serve para homem e para mulheres, tá? Não tô falando para homem só não. E aí automaticamente você foi tão atacado que você vai precisar ter um entendimento sobre o que é fazer um pacto para que você de fato tenha como apaziguar essas divindades e elas não fiquem te atacando. Pela pessoa nojenta que você se tornou, asquerosa, que não respeita nem a própria mãe. Porque muitas vezes as pessoas querem saber, me fale sobre o culto, como cultuar Yami? Primeira coisa é respeitar a sua mãe, foi ela que te gerou e te deu vida. Tu respeita a tua mãe? Tu não respeitar a tua mãe, tá perdendo tempo, vai fazer quantas oferendas você quiser, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Porque se você não respeita a cabaça que te trouxe para a terra, meu filho, você não precisa fazer culto por orixá nenhum. Mas a minha mãe é insuportável. A senhora não conhece ela e a senhora não sabe nem do que está falando. Tudo bem, mas foi ela que te pariu, não foi? Não foi? Se foi ela que te pariu, não importa o quão insuportável ela seja, você deve respeito a ela. Não estou dizendo que você tem que bajular nem viver ali fazendo graça para ninguém, não. Agora, é muito complicado quando você não vive com essa conduta e você quer fazer culto a Yami. É mais provável que você atraia mais coisas negativas para sua vida do que coisas boas. Tá? E aí, pra gente não ficar travado só nesse assunto, muitas outras perguntas também que chegam para mim é que se Yami fala em todos os odus. Sim. Existem vários Omodu aí que a gente vai encontrar falando diretamente sobre elas e outros que a gente vai entender sobre o que se trata, mas em todos sempre, assim como Exu, elas vão estar presentes. E outra coisa também, essa questão da magia, né, desse poder de magia, dentro, quando a gente fala de Ossá, isso é muito perigoso, né? Porque da mesma forma que a pessoa
ela tem um grande poder de magia quando ela está vinculada a Osameji de alguma forma, ela também é muito perseguida. Então, quando a gente entende que a minha Jé, a minha Leé, a minha Xurungai, a Unlá, e a minha Unabá, Gomujubari, seja o nome que vocês chamarem, ela é a força feminina contida dentro de cada uma de nós mulheres, você vai entender que, de fato, a expansão, a conexão com esse culto vai gerar a expansão desse poder. É só isso. A gente vive resquícios, né, dessa opressão toda que eu citei, vindo aí de várias tradições religiosas, pelas mulheres que antecederam a nossa chegada aqui na Terra. Toda essa opressão, ela vive na gente. E com toda essa opressão, esse axé, né, essa força vital que está dentro da gente, ela fica reprimida e comprimida. Então, quando lá no começo eu falei de ritual, é justamente sobre isso. Os rituais, eles servem para expandir essa energia, para que você possa, de fato, tomar posse daquilo que já habita em você. Sabe? Então, é muito interessante como a gente vê hoje as pessoas falando tanta coisa, porque eu posso te curar através das Ajé, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso aquilo, eu posso aquilo outro. Sabe? Eu acho tão estranho. Eu penso isso de uma ignorância tão grande, porque uma pessoa que é detentora de um determinado poder ou conhecimento que leva a um poder, ela não vai ficar gritando isso por aí, para vender isso aí, sabe? Uma coisa não combina com a outra, sabe? Uma coisa não combina com a outra. Isso aí combina com ego e vaidade somente. Então, prestem bastante atenção e tomem bastante cuidado com esse tipo de conteúdo, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, coloquem aí na caixinha, que eu vou dar um tempinho ainda para responder vocês. E eu queria muito ler para vocês um verso de Ofumeji, que para mim é como se fosse uma prece, né? Que é um pedido, né, para as grandes mães, que diz que permita-nos não correr pelo mundo apressadamente, permita-nos não nos enforcar na corda da riqueza impaciente, o que deve ser tratado com julgamento maduro. Permita-nos tratar de forma adequada sempre que chegarmos a um lugar bacana. Permita-nos descansar suficientemente bem. Deixe-nos dar uma atenção prolongada ao futuro e nos permita dar devida consideração às consequências das coisas. Essa interpretação, essa tradução, ela me remete muito a uma interpretação de um bom sentido na vida, né? As pessoas hoje, elas estão vivendo essa primeira frase que Ofumeji nos ensina a pedir o contrário, né? Não nos permita correr pelo mundo apressadamente. Está todo mundo nessa pressa, inclusive desse conhecimento, desse poder de magia muito grande. Muita gente querendo enriquecer da noite para o dia, enganando as pessoas, e aí elas vão acabar se enforcando nessa corda da riqueza. Ter um julgamento maduro sobre as coisas, sem precipitação. Olhar e tratar as coisas e as pessoas de forma adequada. Saber entrar e saber sair. Saber descansar. Viver bastante tempo, ter vida longa na Terra, para que a gente possa dar atenção para o nosso futuro. E dar devida consideração às consequências das nossas próprias atitudes. E essa devida consideração é considerar cada passo que a gente dá, para que amanhã a gente não culpe o outro por um erro que nós mesmos cometemos. Isso faz parte do culto das Senhoras da Noite. Esse comportamento, essa atitude, faz parte desse culto. Respeitar o tempo, entender que as coisas acontecem da maneira que elas vão acontecer e que a gente precisa fazer também do nosso dia um dia com boas oportunidades. As pessoas muitas vezes caem no erro, em se tratando dessa coisa de se enforcar na corda da riqueza impaciente, de focar somente no dinheiro, no material, sabe?
A gente precisa de boas oportunidades, de bons encontros, de boas conexões que vão te levar a uma riqueza, às vezes muito maior até do que o dinheiro pode pagar e o dinheiro pode trazer. E não estou dizendo que dinheiro não é bom para ninguém. Vai ficar salvo assim. Porque sem dinheiro a gente não faz nada. Mas esse dinheiro impaciente faz a gente se enforcar na corda da riqueza, como diz o Fumegi. E essa live é muito sobre isso. Sobre por trás do culto a Yami, o que de fato é o que a gente deve buscar e o que de fato é o que a gente vive quando pratica esse culto. Ah, que linda, Gisele, obrigada. É um prazer para a gente poder cuidar da vida de vocês e ver vocês evoluindo a cada dia que passa, né? Com cada um dos ensinamentos que a gente traz. É tão gostoso as pessoas acordarem aqui e falar assim, nossa, num café da manhã, cada frase que vocês falam é um aprendizado. Porque a gente está falando do nosso dia a dia, do que a gente vive, sabe? Sem esse desespero e essa correria, essa loucura incessante que não deixa ninguém descansar, não deixa ninguém parar. Não deixa você viver um dia feliz no seu relacionamento. Não deixa você ter um olhar mais tranquilo sobre as coisas. Isso não é viver orixá. Isso não é fazer culto e viver de forma plena na Terra. Isso não é se fortalecer dentro de um ritual. Isso é ir contra os princípios do culto ao orixá. Pensem nisso. Pensem nisso. Isso com certeza vai trazer para vocês uma capacidade de vida mais saudável aqui na Terra. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. E essa semana ainda eu volto para começar a falar lá do Código da Vida Feliz. Vou deixar assim a live salva, tá? Mas eu espero que vocês consigam refletir bastante sobre isso. Que vocês consigam pensar bastante. E eu não vou me cansar de falar nunca sobre vocês despertarem para não viverem ilusões e mentiras na vida de vocês. Nunca, nunca. Se tem uma coisa que eu não me canso na vida, é de servir de ferramenta para acordar a cabeça de vocês e despertar a mente de vocês, para vocês saírem de situações ilusórias, tá bom? E é óbvio que aqueles que discordam da minha maneira de pensar e de enxergar a vida estão vivendo o direito deles, cada um com o seu cada um. Quem convive comigo e quem convive com o Loio Felipe vai aprendendo e aprendendo a viver com o orixá e aproveitando as dicas que a gente vai dando para que eles tenham uma vida melhor aqui, né? E a gente sabe dos resultados, não preciso ficar falando aqui, porque cada um que tem uma modificação na vida mediante aquilo que a gente ensina. Muitos estão aí, muitos não estão, mas eles mesmos falam, né? Então eu não preciso ficar aqui falando sobre isso, porque o mérito é do conhecimento que o orixá traz pra gente. Se não fosse o orixá, a gente também não viveria nada disso, nem ia poder dividir nada disso com vocês, né? Hoje eu não estou com uma tromba d'água, como foi na última live, mas eu espero que esse conhecimento que eu deixei aqui para vocês façam com que vocês reflitam sobre a vida de vocês, sobre o que vocês estão vivendo, sobre o que vocês estão escolhendo viver e sobre o que vocês estão tendo de resultado na vida de vocês, tá? Estou planejando aí um workshop novo para pontuar algumas coisas sobre magia e depois eu volto com esse assunto por aí, mas não tem nada a ver com essas loucuras que estão aí na internet. Tá bom? Não tem mágica, tem magia. E viver magia é viver o cotidiano com o orixá. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Orixá abençoe a todos. A gente vai descansar um pouquinho. E sigam de cabeça erguida. E nunca esqueçam, mulherada, que vocês não precisam disputar nada com o homem, porque os homens têm a função deles aqui e nós temos a nossa. E cada um no seu espaço. Vamos embora lá pra frente que atrás vem gente, tá bom? Vou deixar a live salva aqui, ela vai ficar aqui por um período e depois eu vou levar ela para outra rede social,
tá bom? Então curte, comenta, compartilha, manda para quem vocês acharem que precisa ouvir tudo isso aí. E vão guardando esses ensinamentos. Estudar, para mim, está associado a anotar, a buscar essas referências, né? A entender de onde cada uma dessas falas elas surgem, né? Ainda tem outra coisa hoje também na rede social, as pessoas pensam que elas são donas do conhecimento geral, ninguém pode falar sobre um assunto porque fulano já falou, ou porque fulano disse uma coisa. Gente, existe uma coisa no mundo que chama ori coletivo, e que muitas vezes, em diversos momentos, várias pessoas de vários lugares vão estar falando sobre o mesmo assunto porque aquela energia está pairando sobre esse ori coletivo naquele momento. Vocês não são donos de nada, nem eu, muito menos de alguma verdade absoluta, tá? Só mais um pouquinho dos meus pensamentos aí que eu dividi com vocês e dessas tantas pesquisas que a gente vai fazendo. Beijo no coração, até a próxima. Logo, logo eu aviso aqui da próxima live. Vamos falar sobre o A e o primeiro tópico é Otitó, verdade. Beijo, boa noite.